Max, é um prazer enorme te ver de novo. Faz tempo demais. E antes de eu te fazer a primeira pergunta, na verdade, você disse uma coisa antes de a gente começar a transmissão. E eu pensei, a gente precisa entrar ao vivo agora, porque foi uma observação muito precisa. Você pode repetir o que disse e talvez explicar um pouco mais o que quis dizer com isso? Eu gostei muito dessa frase. Bom, eu te perguntei quantas transmissões ao vivo por dia você estava fazendo? Porque você está entrevistando tipo 8 pessoas por dia, 10 pessoas por dia. E sabe, eu disse que você não vai escapar disso, porque a gente está num tipo de ciclo de guerra, em que vai haver períodos de escalada e de redução, até que um dos lados simplesmente capitule por completo. É meio que uma luta até o fim. É uma guerra existencial. E a gente só ouve falar dessas operações POA, várias operações, que geralmente recebem nome de Israel ou dos Estados Unidos. Tivemos a primeira operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel, que eu chamo de Operação Epstein Fury. Outros chamam isso de Fúria Épica. Foi um fracasso total. Até a Wikipédia, que é meio que uma máquina de controle de narrativa da OTAN, quer dizer, se você olhar a página do The Grey Zone, ou a minha, é só uma coleção de distorções, meias-verdades, difamações e mentiras. É óbvio que existe para controlar a narrativa de uma certa facção de poder. Ela declarou que a guerra do Irã de 2026 foi uma vitória do Irã e uma derrota estratégica da coalizão entre Estados Unidos e Israel. Mas quando eu digo que um dos lados precisa capitular aqui, acho que de muitas formas os Estados Unidos já capitularam. Os Estados Unidos têm seus próprios interesses, que são independentes dos de Israel. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é uma disputa entre Israel, ou melhor dizendo, o sionismo, a ideologia que sustenta o chamado Estado judeu autoproclamado, esse ente sem fronteiras, anacrônico e armado até os dentes, e a resistência, qualquer força que se oponha a ele na região. A gente pode falar sobre isso. Eu acho que se você prestar atenção nas palavras que o J.D. Vance está usando, ele na verdade está dizendo em público algo que presidentes dos Estados Unidos já disseram em particular. Por exemplo, quando Bill Clinton saiu furioso de uma reunião com Benjamin Netanyahu, lá no fim dos anos 90, dizendo algo como: quem é a superpotência aqui, afinal? O J.D. Vance está dizendo isso em público, e ele continua usando a palavra realidade. E essa é a palavra-chave nessa conversa sobre o memorando de entendimento. E sobre onde está, historicamente, a relação entre os Estados Unidos e Israel. Realidade. A realidade são as relações internacionais normais. A realidade é a preocupação com o estado da economia global. A realidade são as considerações políticas internas para Donald Trump e para os candidatos republicanos ao Congresso que disputam cadeiras em distritos decisivos nas eleições de meio de mandato. A realidade são os trabalhadores americanos tentando chegar ao trabalho ou dirigindo no Uber. A realidade é o que milhões de pessoas, da Ásia à África, estão vivendo agora, com o Estreito de Hormuz fechado e se preparando para protestos por falta de pão. A realidade é algo sobre o qual a maioria das pessoas, 99% das pessoas no mundo, talvez 99,78%, compartilha uma visão parecida. Existe uma espécie de realidade básica que todos vivenciam. E as nações também vivem essa realidade, dentro do que a gente chama de relações internacionais. Você pode interpretar isso pela ótica do realismo político ou pela visão realista das relações internacionais, como a que o John Mearsheimer defende, onde tudo é determinado por choques, conflitos e relações entre grandes potências, entre estados poderosos. Ou pode ver por outro ângulo, o da perspectiva liberal transatlanticista de Bruxelas, em que uma superpotência impõe uma ordem baseada em regras para garantir o avanço da democracia liberal e da sua própria visão de mundo.
Não importa muito qual dessas interpretações você adote. Existe uma realidade compartilhada, algo que precisa refletir as preocupações básicas da maioria global. Caso contrário, tudo acaba virando um caos completo. E aí existe um grupo que vive fora dessa realidade, e esse grupo é chamado de sionistas. Esse pequeno grupo tem uma influência desproporcional nos Estados Unidos e em todo o Ocidente, e conseguiu impor sua influência, e com isso uma lógica sionista, à liderança americana, a ponto de terem, de fato, pressionado Donald Trump a travar uma guerra contra o Irã, supostamente uma guerra conjunta com Israel, no dia 28 de fevereiro, lançando a chamada Operação Fúria Épica, que eu chamo de Fúria Epstein. Epic Fury, as they called it, what I call Epstein Fury, and it completely failed because Zionist logic. E isso fracassou completamente, porque a lógica sionista bateu de frente com a dura realidade, a realidade das relações internacionais e da própria economia global. E esse fracasso acabou afastando, ou está afastando, uma parte importante do establishment dos Estados Unidos da influência do movimento sionista e das suas organizações de lobby pró-Israel. É por isso que a gente vê o J.D. Vance fazendo essas declarações. Agora, Israel está numa luta existencial para continuar tentando impor a lógica sionista contra a realidade em que praticamente todo o resto do mundo vive, tentando arrastar os Estados Unidos de volta para essa guerra. By dragging the United States back into this war because, as J.D. Vance correctly said, Israel basically... Porque, como o J.D. Vance disse corretamente, e o Donald Trump também, Israel não pode existir. Esse Estado colonial anacrônico não pode existir sem o poder dos Estados Unidos sustentando-o até o limite. E o Irã já provou que é capaz de se defender contra a força militar mais poderosa já reunida na história e também contra a força militar mais poderosa da região. Então, o que pode ser feito? O que Israel pode fazer? O que eles podem fazer? É isso que a gente vai ver. E isso vai, na minha opinião, acelerar essa espiral descendente do sionismo e continuar ampliando o abismo não só entre o público americano, mas também entre partes do próprio establishment dos Estados Unidos e o sionismo. Cara, você ficou algumas semanas sem vir ao programa, mas que retorno, hein? Enquanto você falava, me vieram várias perguntas, e aí você acabou respondendo muitas delas. Por exemplo, eu queria te perguntar o que você quis dizer com existencial. Você disse que vamos ver uma escalada e uma desescalada existencial. Acho que você deixou claro que é algo existencial para a política externa de Israel, para o sionismo. Era isso que você quis dizer? Sim? E, com base na forma como você explicou o que está acontecendo agora, acho muito importante ouvir sua opinião sobre isso, porque você acompanha esse assunto há muito tempo. Você acha que essa mudança que a gente está vendo no Trump e no J.D. Vance, nas declarações que eles têm feito, o Trump justificando o programa de mísseis balísticos do Irã, o J.D. Vance dizendo em voz alta o que antes era dito só nos bastidores, o que o Bill Clinton falou sobre Israel, o Trump dizendo, se não me engano, que Israel não existiria sem os Estados Unidos, o Mike Huckabee dizendo que os Estados Unidos não existiriam sem Israel, e o embaixador americano repetindo isso, enfim, todas essas declarações. Você acha que isso representa uma mudança fundamental? Será que o Trump, o J.D. Vance e o governo deles estão realmente se afastando de Israel? Porque o meu último convidado me disse, Mário, cuidado. Essa retórica pode ser o máximo que eles façam, mas o que importa mesmo são as ações. E ele estava um pouco cético de que a gente vai ver alguma mudança concreta nas atitudes. Olha, eu não sei se eu seria cético a ponto de dizer que isso representa uma mudança fundamental, uma virada real na política dos Estados Unidos. Por enquanto, o que a gente tem é só discurso. Mas esse discurso mostra alguma coisa sobre onde está a cultura política do país. As pesquisas indicam que mais de 90% dos eleitores democratas, com menos de, acho que 45 anos, são contra enviar armas e grandes quantidades de ajuda para Israel.
e que a maioria dos republicanos com menos de 35 anos apoia exatamente essa mesma política. E tem uma pesquisa nova, não sei se foi do Pew, que saiu no jornal Jewish Daily Forward. Ela mostra, e isso é o título da própria matéria, dá para conferir, que quase 50% dos judeus americanos com menos de 35 anos são, na prática, antisionistas. O que isso quer dizer? Quase 50%, talvez até mais de 50%. Algo ali em torno dessa marca, dos judeus americanos com menos de 35 anos declararam apoio a um único Estado em Israel e na Palestina. Um Estado onde todos tenham direitos iguais perante a lei. Um Estado mais parecido com os Estados Unidos sob a Constituição, e não um Estado etnossupremacista, que é o que Israel representa e o que sustenta a ideologia sionista. Uma pluralidade, ou seja, um número considerável, apoia a solução de 2 estados. E só uma minoria apoia a proposta que o Ben Shapiro defendeu quando era jovem. Um tipo de ator mirim neoconservador, escrevendo para o site Town Hall, que, se não me engano, tinha ligação com a Heritage Foundation, quando ele pediu a limpeza étnica completa da população palestina. Então, quer dizer, talvez valha a pena começar a mudar o discurso. Se você for alguém como J.D. Vance e estiver pensando em concorrer à presidência em 2028. O Donald Trump e o Marco Rubio têm sido covardes demais para defender o acordo do memorando publicamente. Eu acho que eles entendem que talvez estejam, na verdade, planejando sabotar isso. Eles têm sido muito mais influenciados por Israel do que o J.D. Vance. Embora o Vance tenha cedido várias vezes, eu não sei como é ser vice-presidente. Então o Vance precisa ir lá e vender esse memorando. E eu acho que esse é o melhor momento que o J.D. Vance teve durante uma vice-presidência bem mediana, sem brilho. É como se fosse a turnê de retorno dele. A juventude gosta disso. E o Marco Rubio, de repente, parece diminuído. Depois do J.D. Vance, lembra? Ele foi mandado para Islamabad para passar pela humilhação de Israel, ligar para ele e dizer: não, você não tem permissão para fechar esse acordo. Agora ele está meio que se mostrando. E essa é a realidade da política nos Estados Unidos. A gente já viu imagens demais de crianças assassinadas. As pessoas estão começando a entender o que a lógica sionista realmente significa na prática. E é algo que simplesmente não pode ser aceito pela humanidade. Então a retórica tem o seu propósito. Um dos melhores analistas políticos de hoje, o Sean Strickland, do UFC, disse com razão: essa retórica foi feita sob medida por meio de mandato pelo Trump. Mas isso mostra algo positivo sobre a nossa cultura. E dá para perceber, de certa forma, pelos chamados Israel Firsters, que faziam parte da coalizão do Trump, que são basicamente figuras fabricadas artificialmente. São, ou esses influenciadores que recebem 7.000 por postagem, ou algumas centenas por postagem, de uma empresa chamada Bridges Partners, que é uma organização israelense ligada ao Ministério das Relações Exteriores, que paga influenciadores. Ou então são pessoas como os 3 Marks: Mark Levin, Mark Thiessen e Mark Dubowitz. Esses 3 são as principais figuras pró-Israel que pressionaram Trump a entrar em guerra com o Irã e acabaram levando Trump a um completo imbróglio. Uma das piores derrotas militares, talvez a pior derrota militar que os Estados Unidos já sofreram. Eu diria, ponto final, talvez desde a Guerra Civil, que foi uma derrota para o Sul e, de certa forma, uma derrota espiritual para o público americano, porque tantos americanos mataram uns aos outros. Eu deixei o Vietnã de fora, porque o dano econômico do Vietnã foi contido. Mas isso aqui foi uma derrota para o Império Americano, da qual os Estados Unidos nunca vão se recuperar, e que vai acabar levando à erosão do poder do petrodólar. O Estreito de Hormuz ainda não está aberto. Os 3 Marks ajudaram a levar Donald Trump a essa situação, e agora estão expostos. E aqueles influenciadores do movimento MAGA, que existem por lealdade ao Trump e estão ali só para divulgar qualquer mensagem que ele queira passar, existe, na verdade, uma diferença
entre os que colocam Israel em primeiro lugar e esses influenciadores pagos, leais ao MAGA, neste momento. Dá para ver isso com o Mark Levin atacando Trump e atacando todo mundo. Ele está até atacando figuras da oposição em Israel, como se um judeu americano fosse mais israelense que o Yair Lapid. Eles parecem fora de si. E o que dizem não faz sentido para o público americano. Você vai ver isso refletido nos comentários. As pessoas vão dizer que o que eu estou falando faz muito mais sentido do que o Mark Dubowitz disse na semana passada. Eu vi aquela entrevista que você fez com ele. Ele parecia completamente em modo de pânico. E nada fazia sentido, porque toda a visão dele sobre o que ia acontecer no Irã e tudo o que ele e a Fundação para a Defesa das Democracias, aquele think tank israelense disfarçado em Washington, entregaram para o Trump, o plano que eles apresentaram para essa guerra, tudo isso fracassou completamente, porque era baseado numa lógica sionista. Então, sabe, por que um comentarista judeu faz mais sentido do que o outro comentarista judeu? Eu não sou sionista. É por isso que as pessoas nos comentários vão dizer: isso aqui reflete mais a realidade em que eu vivo do que o que esse outro cara está dizendo, tentando empurrar o Trump de volta para a guerra. E tem outro problema que os sionistas enfrentam agora. As pessoas simplesmente não querem ver mais mortes. Eles não querem ver outro ataque como o da escola de Minab. 168 pessoas mortas, professores, mais de 130 meninas, logo no primeiro dia da guerra. Os sionistas não tiveram problema nenhum com isso. E o Pete Hegseth também não teve problema com isso. Aquilo foi horrível para todo mundo. E olha, no mesmo dia, eles mataram jogadoras de vôlei em Lamad, no Irã, testando um novo míssil da Lockheed Martin. E o que está acontecendo agora no Líbano? 4 soldados israelenses foram mortos ontem. E como Israel respondeu? Mais de 150 ataques aéreos, matando 48 pessoas e ferindo 96, segundo os dados do Ministério da Saúde do Líbano neste momento. É assim que eles reagem. As pessoas não aguentam mais isso. Mas os sionistas querem mais. Estão pressionando o Trump para ter mais disso. Eles estão em total modo de pânico, com a possibilidade de não conseguirem isso. É como se fossem viciados em matar. Parece que veem o uso da força e o bombardeio de prédios residenciais como um fim em si mesmo. Até o Trump disse que o Netanyahu ligava para ele todo dia, dizendo quais prédios deveriam ser derrubados, e que ele achava isso um pouco estranho. Então agora, eles estão expostos, e o público nos Estados Unidos está reagindo de forma positiva à retórica do J.D. Vance. E só mais um ponto. Eu acho que se essa guerra tivesse dado certo, obviamente não estaríamos ouvindo esse tipo de discurso do Vance. Ele estaria completamente enfraquecido, porque era visto como um dos que defendiam moderação. E o Marco Rubio estaria por aí comemorando Israel. Ele estaria participando desse festival de hegemonia israelense e pedindo mais mortes. Vamos mandar as tropas para Teherã. Eu nem sei o que eles estariam fazendo agora se essa guerra tivesse dado certo de alguma forma. Era uma guerra de mudança de regime. Mas fracassou. E fracassou por um motivo que a gente precisa reconhecer. Não é que o establishment dos Estados Unidos se oponha naturalmente a esse tipo de guerra. Eles só estão olhando para o fracasso e para as consequências econômicas e dizendo: a lógica sionista não bate com a nossa. A gente precisa entender por que deu errado. Deu errado por causa da sabedoria de figuras como Hassan Tehrani, Moghadam e Ali Hajizadeh, que foram generais da Guarda Revolucionária Iraniana e basicamente desenharam a estratégia do Irã. Eles passaram anos se preparando para isso. Os dois estão mortos. Moghadam foi morto em 2013, enquanto testava um novo míssil balístico. E Hajizadeh morreu durante a guerra de 12 dias. Acho que no primeiro dia ele foi assassinado. O que eles faziam? Moghadam foi quem projetou o programa de mísseis balísticos do Irã. Eu tive a chance de ver esse programa um mês antes da Guerra de 12 Dias, no ano passado, no Parque de Exposições Aeroespaciais do Irã,
nos arredores de Teherã. Lá, eles mostram toda a evolução desse programa de mísseis balísticos, que é totalmente legal, segundo o direito internacional. Eles têm permissão para fazer isso. É algo essencial para a capacidade de dissuasão do Irã. Mas eles não teriam como conseguir as peças para um avião sofisticado, como Israel consegue. Então, isso é o que eles têm como substituto para uma força aérea. E funcionou. Isso deu a eles a capacidade de basicamente tirar as bases americanas da região. Eu acho que muitas das bases dos Estados Unidos nos países do Golfo não vão voltar. Os mísseis balísticos também afastaram as lideranças do Golfo desse esquema de proteção do petróleo, em que eles basicamente pagavam para ter bases americanas ali, protegendo a infraestrutura deles. Agora eles perceberam que não existe proteção e que precisam ter relações normais com o vizinho, o Irã. Agizadeh foi quem planejou as respostas da Operação Verdadeira Promessa ao terrorismo e à agressão de Israel, que acabaram se tornando uma resposta à agressão conjunta dos Estados Unidos e de Israel. Dá para ver a evolução da Verdadeira Promessa 1 para 3 e 4. Como o direcionamento ficou muito mais sofisticado, como a coordenação entre drones e mísseis balísticos melhorou, o ritmo dos lançamentos, como tudo ficou mais inteligente, e depois o desenvolvimento das chamadas cidades de mísseis. Esses projetos foram muito controversos no Irã. E você tinha a Iran International e vários desses veículos apoiados por Israel, pela Arábia Saudita ou pela CIA, que são feitos justamente para promover uma mudança de regime no país. Eles sempre apontavam para as chamadas cidades de mísseis como um desperdício de dinheiro. Diziam que a Guarda Revolucionária estava gastando recursos que poderiam ser usados para o povo iraniano, ou então enviando dinheiro para os aliados do Hezbollah. Mas as cidades de mísseis se mostraram duráveis e resistentes. Teve, por exemplo, uma cidade menor em Yazd, que foi bombardeada dia após dia por forças dos Estados Unidos e de Israel, e mesmo assim continuava lançando mísseis. Os lançamentos não paravam. Então essas cidades acabaram protegendo a capacidade de disparo. E aí veio o investimento naquele programa barato de drones Shahed, que foi tão eficaz que os Estados Unidos acabaram fazendo engenharia reversa do Shahed e criaram o drone Lucas. E depois, a disposição, a capacidade e também o uso daqueles barcos pequenos e rápidos. A gente ouvia o tempo todo: sucesso operacional, sucesso operacional. Diziam que os Estados Unidos tinham destruído a marinha do Irã. E o Trump ouvia essa mentira repetidas vezes. A marinha foi destruída. Então, por que eles conseguiram manter o Estreito de Hormuz fechado? Porque a marinha não tinha sido destruída. Havia bases navais ao redor do Estreito de Hormuz que foram fortificadas, parecidas com aquelas cidades de mísseis, que permitiam o lançamento de drones e desses barcos pequenos e velozes. Ou seja, mais esperteza da parte deles, o que acabou permitindo que o Estreito de Hormuz fosse fechado. E ainda estamos num ponto em que o Irã tem mais cartas para colocar na mesa. O Bab al-Mandeb, até o Mar Vermelho, ainda pode ser fechado pelo Irã e pelos aliados dele no Iêmen. Essa é a realidade. Essa é a realidade militar. Os Estados Unidos e Israel perderam. Isso aqui não é mais a Guerra do Golfo, em que bombas inteligentes e caças F-15 conseguiam tirar um exército árabe batista pós-colonial, desgastado e armado pela União Soviética. Agora estamos falando de algo muito mais sofisticado, que domina a guerra assimétrica. E não há nada que possa ser feito em relação a essa realidade. Se a força dos Estados Unidos não consegue vencer isso, então a lógica sionista não pode ser imposta e vai acabar desacreditada. Então a gente precisa reconhecer a realidade militar junto com a realidade política. Então, como está a realidade regional agora? Olha, eu fiz uma postagem há algumas semanas dizendo que para existir paz na região, o Irã precisa reconhecer o direito de Israel existir. E Israel precisa parar com essa política externa voltada para mudar o regime no Irã. Os dois lados têm que mudar a forma como se relacionam um com o outro. Mas a minha pergunta é mais ampla que isso. E o Hezbollah?
Eu não gosto do Hezbollah. Acho que a gente já conversou sobre isso antes. Em Ramayana Intel e o Stella Hebrod. But I've agreed. I understand reality. Not now. My position is Hezbollah will be there to stay. Agora, a minha posição é que o Hezbollah veio para ficar. Eu acho que, enquanto o Ayatollah Khamenei quiser que o Hezbollah continue existindo, ele vai continuar. Eu não acredito que uma solução militar seja o caminho certo. Tem que ser uma solução diplomática. Mas o que vai acontecer com o Hezbollah? O que vai acontecer na Síria e no Golfo? A conversa sobre uma possível aliança entre Turquia, Catar, Arábia Saudita, Egito, Paquistão e talvez até o Irã. E o que os Emirados Árabes Unidos vão fazer? Os Emirados já voltaram a melhorar as relações com o Irã. Já houve várias visitas. Então, como é que a região vai ficar depois dessa guerra? So how does the region look like post this war? You said that Iran has to recognize Israel's Você disse que o Irã precisa reconhecer o direito de Israel de existir. E eu acho que esse é um ponto fundamental. Quer dizer, o que exatamente é esse direito de existir? Porque a Organização para a Libertação da Palestina, sob a liderança de Yasser Arafat, em 1988, reconheceu o direito de Israel de existir. Você sabia disso? O que isso quer dizer? Direito de existir significa o quê, exatamente? Right to exist as what? I'll just clarify it very quickly. I know that's kind of a Deixa eu esclarecer isso rapidinho. Eu sei que é um termo meio vago, que as pessoas usam de qualquer jeito. O Tucker fez um ótimo trabalho questionando o que esse termo realmente quer dizer. Eu acho que, vou reformular. O Irã precisa mudar a forma como lida com Israel. Parar de falar em eliminar o Estado israelense. Eles podem discordar da política externa de Israel. Podem ter atritos em relação à questão palestina, ao Hezbollah. For the sake of Lebanon, for the sake of Syria, for the sake of Yemen. But then it comes down to the Palestine issue, which I have no idea how we can solve that. So that could be the core issue. And without solving that, everything else won't be solved either. So that's I'm countering my own point. Okay, well, this speaks to the Certo, point that I've been isso vai making direto ao throughout this ponto entire que eu venho levantando durante toda essa conversa. what is it- O que significa o direito de Israel de existir? E o que o Irã precisa aceitar? Eu acho que o Irã aceitaria um Israel que não fosse agressivo, certo? Acho que o Irã aceitaria um Israel que seguisse a iniciativa de paz árabe de 2002 proposta, se não me engano, pelo rei Abdullah da Arábia Saudita. Ela foi apresentada na coluna do Thomas Friedman, no jornal New York Times. Não era uma proposta particularmente radical de um Estado palestino. E é isso que a Arábia Saudita ainda exige como condição para normalizar as relações. Mas eles não podem ter isso. Ninguém pode. E os palestinos, com certeza, muito menos. Palestinians certainly can't have that. Why not? Zionist logic. Por que não? Lógica sionista. A gente precisa questionar o sionismo para entender uma das grandes crises da humanidade hoje. Existe uma nação minúscula que vive fora do alcance do direito internacional, das relações internacionais normais e até da decência e da moral humanas mais básicas. Isso porque é um Estado oficialmente etnossupremacista que precisa ser, para manter sua identidade nacional, um chamado Estado judeu. Embora nem consiga definir direito o que é ser judeu. Parece que o Mike Huckabee, esse evangélico cristão, é tratado como um judeu melhor do que eu seria pelo Ministério do Interior de Israel, que talvez nem me deixasse entrar. E olha, eu nem sei se esse cara fez uma Brit Milá. Definitivamente ele não fez um bar mitzvah, mas teve uma reunião com o espião israelense Jonathan Pollard. Isso significa que Israel precisa, de forma violenta e demográfica, moldar essa realidade, mantendo-se como uma entidade colonial sem fronteiras, que está constantemente expandindo assentamentos para estabelecer um espaço vital. Está avançando para dentro da Síria, nas colinas de Golã. Agora já tem uma presença de longo prazo no sul do Líbano. E sim, tem intenções expansionistas ali. Está anexando partes da Cisjordânia, na prática, por meio do terror de colonos e da presença militar. E Netanyahu se gabou de ter tomado 60% da faixa de Gaza, que hoje está praticamente destruída e funciona na prática como um campo de extermínio.
e disse que vai tomar mais, chegando a 70%. And that he will take more and move to 70%. That corresponds directly with Netanyahu. Isso corresponde diretamente à própria lógica sionista expressa por Netanyahu, segundo a qual Israel não pode existir como um Estado judeu, a menos que haja 70% de judeus e 30% de não-judeus, ou seja, palestinos indígenas, em qualquer pedaço de terra. E se os palestinos têm uma parte maior da população nessa terra, então ela não pode fazer parte do Estado judeu. Isso é, na prática, um mandato para limpeza étnica e corresponde diretamente ao que Israel está fazendo com a linha amarela na faixa de Gaza. É por isso que ninguém na região consegue reconhecer Israel. E por isso o país vive nesse estado permanente de guerra, por causa do caráter anacrônico da forma como ele se define como Estado. How it defines itself as a state. It cannot be a state of all its citizens or all its. Não pode ser um Estado de todos os seus cidadãos ou de todo o seu povo. E é por isso também que existe o Hezbollah. Você pensa, o quê? Hezbollah. Eles são esse grupo de ideólogos xiitas que existem só para destruir Israel e lutar contra Israel? Não. Por que Israel estava no Líbano nos anos 80? Por que invadiu o Líbano? Supostamente era para combater não o Hezbollah, não a população xiita, mas a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, formada por refugiados no Líbano que tinham sido expulsos do que era a Palestina desde 1948. Houve também uma grande onda de refugiados em 1967. Tudo isso para estabelecer o chamado Estado Judeu. In order to establish the so-called Jewish state. There wouldn't have been refugees in Lebanon. Não teria havido refugiados no Líbano. O país não estaria nessa crise se Israel não tivesse sido criado com base nas diretrizes do sionismo e do etnossupremacismo. Então Israel entra, leva seu exército para o Líbano, e no começo disseram a eles que a população xiita iria apoiá-los, que até jogariam doces para recebê-los. Mas eles não conseguiram evitar abusar da população xiita no sul e também da população libanesa em geral, enquanto avançavam rapidamente até Beirute. Causaram crimes de guerra em larga escala, fizeram alianças com os elementos mais repulsivos, como a falange libanesa, que com orientação israelense cometeu o massacre de Sabra e Shatila, e assim por diante. O Hezbollah foi criado para defender a população do Líbano, especialmente a população xiita do sul, contra uma força que, na prática, queria ocupar o país, seja por meio do Exército do Sul do Líbano, seja pela falange libanesa, que hoje, nas forças libanesas, continua sendo aliada de Israel, e expulsar aquela população dali. Então o Hezbollah existe para defender o Líbano dessa força agressiva. O Hezbollah não teria existido se Israel não tivesse se estabelecido como um Estado exclusivamente judeu. Esse é o meu ponto. O Hezbollah é um reflexo do efeito tóxico da lógica sionista sobre a região. E aí você pergunta, mas o que podemos fazer em relação a eles? Eu não gosto deles. Existe uma realidade política, Mário, que você precisa reconhecer. O Hezbollah é a maior facção parlamentar do Líbano. Hezbollah is the largest parliamentary faction in Lebanon. And that this war. E essa guerra que Israel está travando também serve de desculpa para o Joseph Aoun, para o Samir Geagea e para todas essas forças corruptas que não têm um mandato claro para governar, tentarem eliminar a maior facção parlamentar, o inimigo deles, por procuração, usando a força israelense. Porque eles não conseguem fazer isso só pela política. Não conseguem com o consentimento do povo libanês. E para conseguir isso, o que mais eles precisam fazer? Algo absolutamente criminoso, que não está sendo condenado como deveria. A limpeza étnica da população xiita, cidadãos libaneses do sul. Eles estão sendo vítimas de limpeza étnica. É uma guerra contra a comunidade xiita, porque o Hezbollah não pode ser derrotado, nem no campo de batalha, nem nas urnas. A questão do Hezbollah é realmente complicada. Hoje mais cedo eu tive uma ótima conversa com o Yaakov. Foi a primeira vez que a gente falou. Ele é do Jerusalem Post. E aí o Yaakov corta. E ele era realmente muito bom em explicar as coisas, porque eu tinha dificuldade para entender
como Israel podia ter pessoas como Smotrich, Katz e Ben-Gvir no governo, fazendo declarações desse tipo. Você não vê isso em nenhum outro país do mundo civilizado. E eu só estava tentando entender como os israelenses veem o que está acontecendo no Líbano, o que está acontecendo em... A gente não falou sobre a Palestina, porque isso daria um episódio inteiro só para isso. Mas o foco principal foi o Líbano e o Irã. Aí ele começou a me explicar a situação do Hezbollah. O Hezbollah realmente age, e o motivo de eu não ser fã do Hezbollah é que eu entendo a realidade. O próprio governo libanês já votou para desarmar o Hezbollah. Eu entendo a realidade. Também tem o fato de que nenhum Estado consegue realmente prosperar quando existe um Estado dentro do outro. Agora, o contra-argumento para isso é que deve haver um fator de dissuasão contra a agressão israelense, e o exército libanês é muito fraco, o que também é um ponto bem válido. O exército libanês precisa ser fortalecido e precisa estar bem armado. E aí vem o dilema do tipo quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Se a gente desarmar o Hezbollah, dá para confiar mesmo nas intenções de Israel. Principalmente quando a gente vê eles destruindo vilarejos no sul do Líbano. E os israelenses dizem, se a gente se retirar do sul do Líbano e houver uma nova resolução para que o Hezbollah também saia do sul do Líbano, criando uma zona de segurança para que os libaneses possam voltar para casa, apesar do que certas declarações idiotas andam dizendo. O povo libanês pode voltar para casa, mas o Hezbollah não volta para a fronteira de Israel. Israel vê o Hezbollah como uma ameaça, e com razão. Então, o que as pessoas em Israel dizem, Mário, é como saber se essa resolução vai ser realmente aplicada. Porque da última vez que confiaram nisso, o Hezbollah acabou voltando para o sul. A minha pergunta para você é, qual seria uma solução lógica para esse problema? Porque, de novo, eu não acho que desarmar o Hezbollah seja uma solução de curto prazo. O Irã não deixaria isso acontecer. Então, qual seria a outra opção? Como alcançar o que os israelenses querem para sua própria segurança, o que os libaneses querem ao recuperar suas terras e o que o Irã quer, que é manter o Hezbollah? Bom, essa é uma solução sionista, quer dizer, não é uma solução legítima. A solução legítima seria Israel ser desarmado. As forças de defesa de Israel deveriam ser desarmadas. Eles são o agressor na região. Os Estados Unidos deveriam suspender o envio de armas para Israel e começar um processo de paz e reconciliação em que o sistema de apartheid etnossupremacista fosse desmontado de forma pacífica. Essa é a solução. Só que a gente não pode nem falar sobre isso. Se você fala, é chamado de antissemita. A solução não é fazer uma limpeza étnica da população libanesa, nem desarmar quem está se defendendo de um país que já os invadiu várias e várias vezes. E toda essa proposta, aliás, foi armada pelos Estados Unidos, pelo Pentágono, pela CIA e pela Arábia Saudita, para empurrar o Líbano de novo para uma guerra civil. Simplesmente não existe força interna capaz de fazer isso. O exército libanês é basicamente uma piada neocolonial criada pelos Estados Unidos para não defender as fronteiras do Líbano contra a principal força que vive invadindo o país, os próprios Estados Unidos. E parece que Joseph Aoun deu sinal verde para alguns assassinatos israelenses de comandantes do exército libanês, porque eles não estavam dispostos a entrar em guerra com outros cidadãos libaneses, que por acaso são xiitas e vivem no sul. Então, eu não vou compactuar com essa, digamos, solução sionista sobre como garantir a segurança de um Estado etnossupremacista que ocupa ilegalmente 70% da faixa de Gaza, a maior parte da Cisjordânia ocupada e as colinas de Golã. Um Estado responsável por um genocídio em que mais de 20 mil crianças foram mortas desde 7 de outubro e que continua a empurrar uma guerra em 8 frentes, sendo que a 8ª frente é os Estados Unidos. E, de acordo com a Agência de Inteligência de Defesa do Pentágono, a espionagem israelense contra autoridades e cidadãos americanos já chegou a um nível crítico. Eu deveria me preocupar com a segurança deles? Não.
Eu me preocupo com a segurança do 1 milhão de pessoas que foram etnicamente expulsas do sul do Líbano e que não podem voltar para casa. Voltem para casa. Essas casas estão sendo destruídas. O Hezbollah não está entrando em Israel para explodir vilas inteiras, com operadores de escavadeira sendo pagos por cada casa que destroem. É isso que Israel está fazendo. Está fazendo isso em plena luz do dia. E se orgulha do fato de que na noite passada massacrou 50 civis. Se orgulha dos ataques triplos e quádruplos que faz contra equipes de resgate no sul do Líbano, porque publica tudo na conta do IDF. Se orgulha disso. O Hezbollah não está fazendo isso. Eles mostram imagens deles atingindo soldados israelenses. Quantos civis israelenses foram mortos em comparação com os soldados israelenses? Quantos civis libaneses foram mortos? Quase 4.000, desde que Israel começou esse ataque, depois de violar o cessar-fogo mais de 1.000 vezes. Entre novembro de 2024 e março deste ano, o Hezbollah não estava violando o cessar-fogo. Quem estava violando era Israel. Israel está violando o cessar-fogo em Gaza todos os dias. Todos os dias. Eles não se importam com o cessar-fogo. A presença deles no Líbano agora é uma violação do memorando de entendimento. Então, vamos falar primeiro sobre as questões de segurança. E não haveria necessidade de um programa de mísseis balísticos do Hezbollah ou da Guarda Revolucionária do Irã, nem do Irã ter capacidade de rompimento nuclear, se não existisse esse Estado nuclearizado, etnossupremacista, estruturado em linhas de apartheid. Então vamos começar essa discussão. E vamos também pensar no que aconteceu com o Irã. Quero dizer, se coloque no lugar do Joseph Aoun, como se esse cara tivesse algum mandato popular de verdade, como se o público libanês quisesse normalizar relações com Israel. Faça uma pesquisa com o povo libanês sobre normalização com Israel, incluindo o público sunita. Eles não estão de acordo com isso. O que aconteceria com Joseph Aoun se ele resistisse a todo esse plano de atacar e fazer uma limpeza étnica na comunidade xiita e de desarmar o Hezbollah com alguma força imaginária? Pense no que aconteceu com Saad Hariri em 2017, quando Mohammed bin Salman ficou preocupado, achando que Hariri não queria confrontar o Irã. Ele não estava interessado nesse confronto que o Aoun está promovendo agora. Levaram ele para a Arábia Saudita e basicamente o torturaram, como naquela história do Suge Knight, pendurando o Vanilla Ice de cabeça para baixo na sacada. Foi mais ou menos isso. Humilharam ele na TV nacional e depois mandaram de volta. E deixaram claro, você é nosso. Então essa ideia de que o Hezbollah é uma força iraniana que não representa nada, que é um Estado dentro do Estado, enquanto o governo em Beirute, as autoridades não são controladas por nenhuma força externa. Isso é pura fantasia. O mandato do Joseph Aoun não vem do povo libanês. É com a Arábia Saudita e a CIA. E o mesmo vale para o Nawaf Salam. Esse cara nem tem partido, é o primeiro-ministro. Quem é ele? Que base de apoio ele tem? Ele estava na Corte Internacional de Justiça, basicamente sem fazer nada em relação às acusações de genocídio contra Israel, e de repente aparece nesse cargo de primeiro-ministro do Líbano. É um tecnocrata. Então vamos parar de agir. Não precisamos enxergar o mundo pela lente do estenógrafo do establishment de defesa israelense, o Yaakov Katz. Vamos olhar pela perspectiva das pessoas que estão na linha de frente dessa guerra de limpeza étnica e garantir a segurança delas primeiro. Então, eu não discordo de você. Essa é a minha posição depois de ver as vilas sendo arrasadas no sul do Líbano. Pedir para o Hezbollah se desarmar, enquanto Israel faz o que está fazendo lá, já não é mais uma solução lógica, porque não existe mais nenhum tipo de dissuasão contra o que parece ser ambições bem mais sombrias do lado israelense. Destruir vilas não vai acabar com o Hezbollah. Esse foi o argumento que eu apresentei mais cedo hoje. Agora, só para entender a sua posição.
Se Israel se retirar do sul do Líbano, o Hezbollah também se retirar, houver um cessar-fogo e o sul do Líbano ficar sem nenhuma presença do Hezbollah, você acha que isso seria um passo pragmático em direção à paz na região ou entre esses dois países? That's the thing. Israel will not pull out unless there is a massive É isso. Hezbollah presence. Israel não vai se retirar a menos que haja uma presença massiva do Hezbollah, porque o estado de apartheid de Israel só entende a força. A gente precisa olhar para a Cisjordânia como exemplo. De 2005 a 2007, Israel estava nesse processo de encerrar a Segunda Intifada, o que garantiu aos palestinos o controle da faixa de Gaza sem a presença de colonos. E eles conseguiram isso pela força. Foi assim que tiraram os colonos israelenses da faixa de Gaza. O Hamas fez isso. O Fatah também teve a Brigada dos Mártires de Al-Aqsa participando, de alguma forma, na Segunda Intifada. E era muito mais difícil para eles. Era muito mais difícil travar um tipo de campanha de guerrilha na Cisjordânia por causa da presença profundamente enraizada das bases militares e dos assentamentos israelenses, do terreno e tudo mais. Mas por volta de 2007, surgiu aquele chamado Plano Dayton, o plano de contra-insurgência do general Keith Dayton. As últimas formas de resistência palestina foram destruídas no campo de refugiados de Balata, em Nablus, pela autoridade palestina. As forças de segurança da autoridade palestina foram treinadas por Keith Dayton e pela DynCorp, aquela empresa mercenária, enquanto Tony Blair ficava hospedado no Hotel American Colony, tirando proveito do que chamavam de processo de paz. Milking the so-called peace process, and Mahmoud Abbas comes in and promises. Mahmoud Abbas chega prometendo algum tipo de paz econômica com Israel. Ele consegue o que eu chamaria de ocupação dourada, ou uma ocupação 5 estrelas. Ele fica com Ramallah e a área A, aquelas cidades na Cisjordânia onde parece que você está no mundo árabe e normalmente não há soldados israelenses o tempo todo. Mas quando você sai dali, está cercado, por exemplo, por aquele enorme posto de controle de Kalandia. Há colonos. Os assentamentos continuam se expandindo. Israel aprofunda o controle sobre a Cisjordânia. Toma toda a água do Vale do Jordão. E se os palestinos resistem, jogam pedras, são presos, e filhos são baleados. E a autoridade palestina tem que prender palestinos durante o dia. E aí o exército israelense vem à noite, arromba portas e prende crianças enquanto dormem, em vilarejos como Nabi Saleh, Bilim ou Naalim, lugares que tentaram fazer uma resistência não violenta contra o muro do apartheid, aquele que corta fundo a Cisjordânia. Esse muro enorme, ele não foi construído ao longo das fronteiras de 67. Então, por que eu estou te contando toda essa história e dizendo o que eu vi pessoalmente na Cisjordânia? Porque é isso que vai acontecer no sul do Líbano se não existir o Hezbollah. É isso que vai acontecer se o plano de Joseph Aoun for adiante, que na prática é o plano de Israel e dos Estados Unidos para o Líbano. É isso que vai acontecer com a normalização. E aquela população xiita do Líbano, que elegeu o maior bloco parlamentar do país, vai começar a ficar sem casa e vai acabar sendo permanentemente expulsa por motivos étnicos. Então cabe a essa chamada comunidade internacional, que permitiu que o holocausto do nosso tempo acontecesse em Gaza, tentar impedir isso. Mas eles não vão fazer nada. É por isso que o Hezbollah existe. Alguém precisa intervir e conter esse monstro em Tel Aviv. Esse é o meu ponto. Sem o Hezbollah, o sul do Líbano vira, na prática, a Cisjordânia. Sem o Assad na Síria, junto com seus aliados da Guarda Revolucionária e outros, olha o que aconteceu nas colinas de Golã, sob o controle do Jolani, também conhecido como Al-Jolani. Israel está lá. Eles estão esquiando no Monte Hermon, o ponto mais alto da Síria. Agora, eu sou bem crítico da política externa de Israel na Síria. E essa foi uma pergunta que eu fiz para o Katz mais cedo hoje, o jornalista. E ele concordou. Ele disse, Mário, a nossa política devia ser dar uma chance para a Síria, se retirar da Síria e tentar melhorar as relações com o Al-Sharaa.
Então essa era a posição dele. E eu acho que todos nós concordamos que essa é a posição certa em relação à Síria. E sobre o Líbano, eu concordo com você. Eu só estou dizendo que a solução precisa ser uma solução pragmática. Quando você fala algo como desarmar o Estado de Israel, na verdade, deixa eu te fazer uma pergunta. Um dos meus convidados me fez essa pergunta, então vou te fazer a mesma. O que você acha? Espera um pouco. O CEO do FDD te fez essa pergunta. O que você acha que aconteceria com Israel se ele fosse desarmado agora? What do you think would happen to Israel if it is disarmed right now? Well, it depends on how it's done. Bom, depende de como isso é feito. Quer dizer, antes de tudo, porque a gente não tem uma cúpula global sobre o programa nuclear de Israel e uma campanha nacional contra um Israel nuclear? Porque houve uma campanha enorme contra um Irã Why nuclear. is there a campaign against a massive campaign against a nuclear Iran? Era Discord. Obviously run by Israel's cutouts in the US, like Obviamente isso é comandado pelos representantes de Israel nos Estados Unidos, como esse cara, o Jason Brodsky, que é basicamente um agente israelense, fingindo ser um americano. Por quê? O Irã nem tinha um programa nuclear ativo. A gente não pode falar sobre as armas nucleares de Israel, quando claramente é ele quem não pode ser confiado com armas nucleares. Alguém nos últimos meses chegou a temer que o Irã fosse usar, por exemplo, uma arma nuclear tática, ou que já tivesse feito isso. tactical nuclear weapon or had done so. No, the fear Everyone, Não. Todo mundo que participava do meu programa, eu fazia essa pergunta durante a guerra. A resposta mais comum das pessoas que estavam preocupadas era que elas temiam que Israel usasse uma arma nuclear contra o Irã. Mas isso também porque o Irã não tinha uma bomba nuclear. Então vamos ser justos aqui. not having nukes, so let's just be fair here. So it's not my job in my position, it never has Então, been. I define esse não é o meu papel na myself, posição que eu ocupo. which is Nunca to foi. put forward Eu defini o meu trabalho para mim mesmo, apresentar ideias que eu considero lógicas, sensatas, morais e éticas. Ideias que talvez não estejam de acordo com o consenso atual, um consenso que aceita genocídio, que aceita ocupação, que aceita guerra permanente e lucra com isso, e que aceita até o uso de informação privilegiada em tempos de guerra. O que eu estou propondo é uma ideia diferente. Pode irritar os sionistas agora, pode parecer loucura, mas é a mesma ideia que levou ao desmantelamento do apartheid na África do Sul. E olha, eu tenho sérias críticas sobre como aquilo foi feito, inclusive em relação ao Congresso Nacional Africano, mas ainda assim, levou a esse resultado. Essas são as mesmas ideias que influenciaram o fim da ocupação inglesa, a ocupação britânica no norte da Irlanda, e levaram a uma espécie de paz fria ali na região. a kind of cold peace in Northern Ireland. And we have to put forward these ideas E a gente precisa apresentar essas ideias, porque esse é o único caminho para sair dessa crise, uma das crises centrais que afligem a humanidade. E não dá para seguir por esse caminho frio, morto, quase zumbificado. Uma lógica, eu diria, venenosa, tóxica, cancerígena, do sionismo, que é defendida por praticamente todo mundo alinhado com Israel. Eu venho apresentando esses conceitos desde que comecei a falar sobre esse assunto, lá em 2009. Isso me fez perder vários empregos no jornalismo e acabou me levando a seguir um caminho mais independente, com o The Grey Zone. E claramente, essas ideias estão encontrando terreno fértil, porque o The Grey Zone é bem popular. E muitos daqueles lugares que me afastaram, como a revista The Nation, por exemplo. Bom, quem é que ainda lê aquilo hoje em dia? Eu, sinceramente, nunca mais ouvi falar. who even reads that anymore? I've never heard of it. But just, I want to ask you, but isn't there other solutions? Mas não existe uma solução que não vá para esse extremo. O status quo é inaceitável. As coisas na região, o jeito como Israel conduz sua política externa, eu sou totalmente contra. Agora, o outro extremo, que seria desarmar Israel, também me parece simplesmente impraticável. Não haveria um meio termo em que, por exemplo, os Estados Unidos, como estamos vendo agora, e tomara que venha ação de verdade, os Estados Unidos e a comunidade internacional comecem de fato a pressionar Israel. Porque quando a gente tira essa bolha de impunidade que oferecemos a Israel, aí Israel precisa encontrar uma outra forma de lidar com o Irã, com o Hezbollah, com a Síria, em vez de tentar resolver tudo pela força militar. Deal with everything through military force.
Well, Israel's not going to disarm. Bom, Look at Itamar Israel Ben-Gvir, the não vai se security desarmar. minister, who said we Olha o need to Itamar kill Ben-Gvir, thousands of o ministro da Lebanese Segurança, mothers for every que disse Israeli soldier que é preciso killed. matar That's the way milhares the de mães Netanyahu libanesas para coalition. cada soldado He's going israelense to be in morto. New York. Esse é He's o going to pilar be da in New coalizão do York on Netanyahu. July 7th. E ele vai estar em Nova United York no dia Nations 7 de julho conference. para uma conferência das Nações Unidas chamada, se não me engano, algo como Investindo na Paz ou Impondo a Paz. É uma conferência de chefes de polícia. O Ben-Gvir vai estar lá e ele precisa ser responsabilizado por isso. Ele é pessoalmente responsável pela tortura, assassinato e estupro de milhares de prisioneiros palestinos. Recentemente, ele mesmo se filmou torturando e agredindo ativistas de uma flotilha humanitária, que são os heróis do nosso tempo. Who are the heroes of our time. He's proud of torture. He's a torture fetishist. Ele se orgulha da tortura, é um fetichista da tortura, e é o nazista do século XXI, e ele está vindo para Nova York. Mas ele representa o ID. É como se fosse a alma do governo israelense agora. É como o verdadeiro porta-voz deles. E o partido dele, o Otzma Yehudit, está ganhando muita popularidade entre os jovens judeus israelenses. Então sim, eles não vão abrir mão das armas. Eles não vão acabar com o genocídio em Gaza, enquanto a gente continuar dando toneladas de ajuda para eles. Eu acho que existe um jeito melhor de lidar com isso. Os Estados Unidos começarem a eleger lideranças que simplesmente acabem com toda a ajuda a Israel, até que eles comecem a agir como seres humanos, em vez de assassinos de crianças bárbaros, fetichistas da tortura e, sabe, estupradores por procuração canina. Mas sabe, existe uma forma decente de fazer isso, e a gente deveria apoiar esse tipo de liderança. E não deveríamos votar em quem propõe dar nenhum centavo. Bom, acho que o Fed e o Tesouro nem imprimem mais centavos. Então, nem uma moeda de 5 centavos para Israel. E olha, quando a gente fala em responsabilidade de proteger, essa doutrina que os Estados Unidos usaram, por exemplo, para destruir a Iugoslávia, e que foi aplicada para bombardear a Síria, inclusive com base em enganações óbvias como a de Douma, a gente sempre ouve falar disso. No fim das contas, é basicamente um pretexto para atacar países considerados inimigos oficiais. Nós é que temos a responsabilidade de proteger os palestinos. We have a responsibility to protect the Palestinians with military force. Com força militar, se Israel continuar com essa política genocida, em que agora instalaram guindastes e torres para atirar nas tendas de pessoas cujas casas foram bombardeadas na faixa de Gaza, a situação vai ficar ainda mais insustentável. Um jornalista de Gaza acabou de me mandar algumas fotos e vídeos de um torneio que ele acabou de filmar. O nome dele é Mohammed El Saif, um grande jornalista que está lá no local. Era um torneio de meninas amputadas. Meninas de 12 anos amputadas, participando de um campeonato esportivo de pessoas amputadas. Essa é a realidade em que esse povo vive. Eles são as vítimas do holocausto do nosso tempo. E nós temos a responsabilidade de protegê-los. E a gente precisa apoiar candidatos nos Estados Unidos que também estejam dispostos a usar as Forças Armadas Americanas para proteger essa população. Pode parecer absurdo, mas houve uma proposta parecida feita pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na ONU, no ano passado, para intervir em defesa das vítimas de genocídio em Gaza. Só que não havia nenhuma força disposta a fazer isso. Mas isso não quer dizer que a gente não possa mudar a política aqui e eleger candidatos que estejam dispostos a agir, caso Israel se recuse a desarmar o seu regime de holocausto. Pode não ser agora, mas talvez, daqui a 50 anos, as pessoas olhem para essa entrevista e digam: ele previu isso. A última coisa que eu quero te perguntar, e eu queria ter perguntado logo no começo, ainda bem que não esqueci, é o seguinte: tem uma coisa que só na última semana o Tucker comentou comigo. A Marjorie Taylor Greene e o Joe Kent também falaram sobre isso. Todos disseram estar preocupados com a possibilidade de o presidente estar, de alguma forma, sob pressão. E todos eles ligaram isso a... Eu perguntei para eles, especialmente para Marjorie, quando foi que começaram a perceber essa mudança. E todos apontaram para Butler, a tentativa de assassinato. Eu nunca te fiz essa pergunta.
Nunca te ouvi falar sobre isso. Você acha que pode haver alguma verdade nisso? Que o presidente possa estar se sentindo ameaçado, seja ele mesmo, a família dele, a vida dele, ou talvez algo menos grave, como ameaças legais, econômicas ou simplesmente políticas. Economic threats or just political threats. Is that a possibility on what's guiding his decisions? Será que isso é uma possibilidade no que está guiando as decisões dele? Porque a guerra com o Irã é simplesmente uma guerra estúpida. Você estava falando antes sobre o Estreito de Hormuz, que os iranianos conseguiram controlar o Estreito de Hormuz com aquelas instalações subterrâneas de mísseis. Mas todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia das instalações de mísseis deles, bem fundo no subsolo. Com a inteligência dos Estados Unidos, tenho certeza de que eles sabiam exatamente a profundidade. Todo mundo sabia que o Irã fecharia o Estreito de Hormuz. Eles poderiam atingir facilmente a infraestrutura do Golfo. Então não era preciso ser um analista de inteligência para chegar a essas conclusões. E aí fica a pergunta: por que diabos o Trump fez isso? É por isso que eu tenho pensado muito mais nessa teoria ultimamente. That's why I've been giving that theory a lot more thought recently. Well, I have talked about this a lot. Olha, eu já falei muito sobre isso e também escrevi bastante a respeito. E para quem tiver interesse, no site The Grey Zone, sob meu nome, eu publiquei uma investigação chamada Como Israel e o FBI manipularam planos de assassinato para provocar Trump a entrar em guerra com o Irã. Isso foi publicado no dia 6 de março, então qualquer pessoa pode procurar lá. March 6th, so anyone can look it up. Can you Você pode retweetar se tiver um tweet sobre isso. Eu também vou retweetar. Assim as pessoas conseguem ver com mais facilidade. spot it Yeah, Tá bom, eu te mando pelo chat. on WhatsApp? No WhatsApp. Me manda no WhatsApp se você puder e eu só reposto pro pessoal ver. The audience. all right. Just looking you up real quick. All right, here it is. Certo, So, tô só te procurando rapidinho aqui. yeah, I mean, this was an Pronto, investigation achei. we did into the case Então é o of seguinte, someone named, Asif essa foi uma investigação que eu fiz sobre o caso de um homem chamado Asif Merchant. basically into E tem all vários these, outros casos também. Mas basicamente todos esses supostos casos de terrorismo foram apresentados como tentativas de assassinato contra Donald Trump, supostamente dirigidas pelo IRGC, o Corpo da Guarda Revolucionária do Irã. E lembra que em 28 de fevereiro de 2026, quando Donald Trump lançou a operação chamada, entre aspas, Fúria Épica, e assassinou o Ayatollah Ali Khamenei do Irã, ele disse, peguei ele antes que ele me pegasse. Trump ficou realmente empolgado com isso. E foi porque os israelenses disseram a ele que tinham sido eles que fizeram isso. Aí o Hegseth foi lá e declarou que também tinham matado um agente do IRGC que teria comandado várias tentativas contra Donald Trump. E em que isso se baseava? Em que essa declaração se baseava? And what was that based on? What was that comment based on? It was based on several plots that never Tudo isso se baseava em várias tramas que nunca chegariam a uma conclusão. Eram planos que nunca foram realmente sérios, sempre monitorados por agentes disfarçados e informantes do FBI, e em muitos casos, até guiados pelos próprios agentes do FBI. Antes disso, quem estava por trás era a inteligência israelense, especialmente nesse caso de um cidadão paquistanês chamado Asif Merchant, que acabou sendo condenado por um suposto plano de assassinato muito nebuloso. Trump foi informado de que esses seriam planos iranianos contra ele. A coisa chegou a um ponto em que, durante a campanha presidencial de Donald Trump, ele viajava em um avião fantasma para os comícios. Basicamente, ele mandava a equipe dele no Trump Force One e ia em um jato particular do Steve Witkoff, porque disseram a ele, de forma totalmente falsa, com base nas informações mais duvidosas possíveis, que agentes da Guarda Revolucionária Iraniana estavam nos Estados Unidos e planejavam derrubar o avião de Donald Trump com armas antiaéreas. Donald Trump out with anti-aircraft weapons. Isso era falso. It was basically fake and Trump was being manipulated. Era basicamente falso, e o Trump estava sendo manipulado. Mas existiam planos reais. Quero dizer, houve tentativas reais de assassinato contra Donald Trump, mais reais do que contra qualquer presidente desde Ronald Reagan, desde que John Hinckley atirou em Ronald Reagan. E essas tentativas foram estranhas, como a de Butler. Foi esquisito. Todo mundo sentiu isso. Era incomum aquele homem desconhecido, que a princípio disseram não ter nenhuma presença online.
Thomas Matthew Crooks. Consegui subir num telhado depois de testar um drone no parque de exposições de Butler e então disparar vários tiros antes de um policial local, que agiu com coragem, atirar nele, enquanto o serviço secreto basicamente ficou paralisado. Não houve demissões imediatas no serviço secreto e ele chegou a ferir a orelha do Trump, segundo a versão oficial. Teve o caso do Ryan Routh, né? Ele conseguiu chegar perto de Mar-a-Lago com um rifle. Esse cara tinha um passado meio suspeito, treinando voluntários americanos e estrangeiros para o Batalhão Internacional na Ucrânia. E depois, a tentativa de assassinato contra Charlie Kirk abalou claramente o Donald Trump. Mas no caso da conspiração em Butler, não havia nenhuma evidência clara apontando para o Irã. Só que isso não incomodou o Mike Waltz. Na época, o Mike Waltz era membro do Congresso, muito pró-Trump, fazia parte do grupo mais próximo dele no Congresso, e era alguém cuja carreira tinha sido impulsionada pelo lobby israelense. Ele é um dos maiores beneficiários na Câmara dos Deputados do dinheiro da AIPAC. A AIPAC ajudou a recrutá-lo. E depois do Congresso, ele entrou para o governo Trump. No começo, ele foi diretor do Conselho de Segurança Nacional, até o escândalo do Signal Gate, no caso do Iêmen. Agora ele é o embaixador na ONU. Mas ele fazia parte do comitê que investigava o Butler e ficava tentando levar o comitê para um caminho completamente maluco, dizendo que o Butler era, na verdade, parte de um plano iraniano. É muito estranho. Agora, imagina se o Butler tivesse conseguido, né? Se o Trump realmente tivesse sido assassinado naquele dia. E o Mike Waltz empurrando essa narrativa sobre o Irã. E quem era próxima na linha dentro do Partido Republicano? A Nikki Haley, que é uma das maiores falcões anti-Irã e uma das neoconservadoras mais fanáticas do partido hoje. Ela poderia ter assumido o lugar do Donald Trump como candidata e iniciado uma guerra contra o Irã naquele momento, culpando o Irã pela morte do Trump. Quer dizer, essa era uma possibilidade real. Tem um livro excelente sobre isso, do Ken Silva. Eu conversei com ele há poucos dias. Ele sabe tudo sobre aquele maldito assassinato. Sabe o clima, a temperatura na hora. Mas ele tem um livro incrível. Ele é o especialista e também não é um teórico da conspiração. Ele é um analista de conspirações. Ou melhor, ele só lida com fatos de conspiração. Na verdade, ele até jogou um balde de água fria em algumas das teorias mais absurdas sobre assassinatos. São teorias muito sérias. Ele é repórter e analista. E olha, eu consultei ele durante a minha investigação. Mas o ponto principal que eu quero destacar é que há evidências claras. Há um registro claro de que o Trump foi colocado sob pressão por meio de planos reais de assassinato, que depois foram distorcidos e transformados numa suposta trama iraniana, ou num plano iraniano bem mais duvidoso, para vingar a morte de Qasem Soleimani, matando Donald Trump. E Trump acreditava nisso até o dia 28 de fevereiro. Eu não sei o que ele acredita agora, ou se ele acha que Israel vai tentar eliminá-lo. Mas eu sei, por várias fontes que conversaram com Donald Trump recentemente e estiveram com ele, que ele não gosta do Netanyahu, que ele desconfia muito do Netanyahu e que sente um profundo desconforto. Ele tem consciência do poder que essas forças ligadas a Israel têm para prejudicá-lo. Mas quando eu digo prejudicá-lo, quero dizer mais no sentido político. Talvez ele tema que possam atingi-lo politicamente, ou que a Miriam Adelson possa cortar o que seria o tubo financeiro que mantém Trump. Existem muitas formas de pressão que eles podem exercer, sem precisar chegar a causar dano físico ao Trump. A publicação dela, o Israel Hayom, divulgou um artigo chamando ele, acho que chamaram o Trump de traidor hoje. E assassinato é algo que eles dominam. O Mossad tem uma divisão inteira dedicada a assassinatos. E é por isso que eu acho que muita gente acredita que o Charlie Kirk foi assassinado por Israel, embora eu não tenha encontrado nenhuma prova disso.
Eu não neguei isso 2 vezes. Eu estava lendo uma matéria no Jerusalem Post em que eles meio que imaginavam o Joseph Aoun, o presidente do Líbano, sendo assassinado pelo Hezbollah. E aí diziam que, se isso acontecesse, os Estados Unidos não iriam voltar à guerra com o Irã. Então isso faz me ficar putas. That would make me get conspiratorial a little bit. Yeah, exactly. I wouldn't expect Israel. Exatamente. Eu não esperaria que Israel matasse Joseph Aoun, nem os americanos. E, aliás, eu apoio o que ele está tentando fazer. Ou ele é cético, mas eu apoio mesmo assim. Enfim, quando eu vejo uma história dessas, eu não discordo do seu ceticismo. Max, bem-vindo de volta. Não some por muito tempo de novo, hein? É bom conversar com você de novo. Conta pra gente a sua visão das coisas. Adoro a sua análise e quero muito fazer isso de novo em breve. Obrigado pelo seu DEM. And I'd love to do this again soon. I appreciate your time. Muito obrigado, Mário. Valeu, Max. Alright, guys, I'll be going live again in a few seconds with Brandon. Beleza, pessoal. Eu vou entrar ao vivo de novo em alguns segundos com o Brandon Weichert. Depois a gente vai ter o Trita Parsi. Hoje o line-up tá incrível. Deixa eu ver quem mais tá na lista. Trita Parsi, Brandon Weichert, Glenn Deasing, Alex Jones, Malcolm Nance, Larry Johnson e Jack Farley. Todos marcados para hoje. Ah, e vale a pena conferir as 2 últimas entrevistas. O professor Izadi, do Irã, e o Yaakov Katz, do Jerusalem Post. As 2 foram ótimas conversas, eu gostei muito. Ainda temos várias entrevistas pela frente hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser um dia longo, mas com um time incrível. Espero que vocês tenham curtido a conversa com o Max Blumenthal, tanto quanto eu. Ele acompanha esse assunto há mais tempo do que a maioria das pessoas com quem eu falo, então sempre vale ouvir o que ele tem a dizer. Vejo vocês em alguns minutos com o Brandon Weichert. Até já! See you guys in a couple of minutes with Brandon Weichert.